Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um aulão, né? O nosso aulão de hoje reservou muitas informações acerca do novo plano de fiscalização da Receita Federal. Na verdade, ele foi divulgado no início dessa semana. Eu havia programado o aulão só para tratar de compensação tributária, mas em função, né, dos pontos que foram colocados no plano de fiscalização, né, alguns temas novos que são muito importantes para a gente ficar bastante antenado no compliance das empresas, né, porque o plano, normalmente, qual é o principal objetivo? A gente vê que pontos a Receita Federal ali, ela está colocando a luzinha vermelha para que a gente melhore os nossos processos, melhore os nossos controles, para que a gente não entre na estatística aí do próximo ano das autuações. Né? Então, esse é o principal objetivo da gente tratar aqui alguns pontos do plano de fiscalização, trazendo alguns insights que serão importantes aí para vocês identificarem se na empresa de vocês, porventura, vocês precisam melhorar algum processo ou algum controle. Mas antes de a gente falar do plano propriamente dito, eu gostaria de voltar em alguns tópicos da resenha tributária, né, do aulão que nós fizemos sobre a resenha tributária 2024, porque como a nossa legislação é muito mutante, eu recebi alguns questionamentos lá no YouTube sobre a atualização de alguns temas que a gente tratou aqui no nosso aulão do início do ano. Né? Então, um desses temas foi sobre o adicional da COFINS para alguns produtos que são importados. Então, nós tivemos, através da Lei 14.784, uma extensão da vigência desse 1% para alguns produtos que são importados, e logo depois nós tivemos uma medida provisória, né, revogando a existência do adicional da COFINS. Então, quando a gente fez a resenha, a medida provisória, né, ela tinha acabado de ser publicada, né, então a gente estava assim, super feliz porque ia acabar o adicional da COFINS, só que logo depois nós tivemos uma outra medida provisória, que foi a 1.208, né, efetivamente aí revogando essa revogação. Né? Então, nós tivemos um restabelecimento do adicional da COFINS, né, passando a valer expressamente o que a lei determinou. E aí, a partir de 1º de abril, nós não tivemos mais a tão esperada revogação, continuou a vigência do 1%, valendo aí até 31/12/2027, salvo se até lá nós tivermos uma nova legislação. Então, eu recebi um questionamento lá na resenha, por isso que eu resolvi, né, fazer um update, uma atualização de alguns pontos que nós tivemos aí, a atualização após isso. Uma outra atualização também, ninguém perguntou, né, mas ainda na carona do que a gente falou sobre a resenha, foi sobre o PERSE. Né? O PERSE foi um programa instituído na época da pandemia, né, para favorecer, né, para, na verdade, desonerar tributariamente o setor de eventos, em função, né, do que eles passaram aí, não podendo, né, ter o funcionamento das casas de espetáculos, entretenimentos, zerando a tributação aí, tanto de IR como CS, como PIS e COFINS. Né? E aí nós tivemos estabelecimento dessa tributação, né, as contribuições aí a partir de 1º de abril e o imposto de renda a partir de 1º de janeiro de 2025. Né? Só que sabemos que a medida provisória, ela precisa, né, ser convertida em lei, ela tem um prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, para ser convertida em lei e ter validade jurídica. Então, a medida provisória 1.202, ela teve a sua vigência prorrogada por mais 60 dias, né? Então, com isso, nós tivemos aí a tributação das contribuições a partir de 1º de abril de 2024. Só que, paralelo a isso, algumas empresas, né, ingressaram com medida judicial, alegando aí indícios de inconstitucionalidade nessa cobrança, e também houve uma divulgação, né, no caso, uma publicação de um projeto de lei, né, que está tramitando aí nas casas do Congresso Nacional, trazendo uma tratativa um pouquinho diferente, né, e a gente vai ficar aí na torcida para que esse projeto de lei efetivamente, né, vingue e a gente possa ter algo
que não seja propriamente a tributação integral, né? Então, o projeto de lei, ele prevê aí, primeiro, né, eu vou reduzir o número de atividades, provavelmente as atividades acessórias, né, elas serão eliminadas, é provável que fiquem concentradas muito na atividade de evento em si. Faturamento, então a empresa ela precisa ter até o faturamento de 78 milhões, se for acima, então ela não estaria dentro do novo programa. Programa de autorregularização para as empresas que indevidamente se mantiveram no PERSE, né? Nós tivemos aí 2 edições de QNAS para inclusão no PERSE, então a segunda portaria ela eliminou vários QNAS, então a empresa que não observou essa atualização e continuou no benefício vai ter aí a oportunidade da autorregularização pelo projeto de lei. E aí, o que ficou definido nesse projeto de lei? Né? Uma alíquota correspondente a 55% da alíquota usual para as contribuições, ou seja, uma tributação parcial, isso a partir de abril de 2024, 60% da alíquota nominal das contribuições em 2025 e 75% da alíquota nominal das contribuições a partir em 2026. Para o IRPJ, a isenção permanece em 24, alterada para 60% da alíquota do imposto, né, da alíquota regular dos 15 em 2025 e 75% da alíquota regular em 2026. Então, essa foi uma proposta aí, trazida, né, para, pelo menos, minimizar um pouco, né, a carga tributária para as empresas de uma vez só, né, já que a medida provisória, a intenção era revogar desde já, né, a alíquota zero das contribuições sociais, e aí a gente precisa aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, certamente a gente volta aqui para a resenha para falar o que aconteceu aí no próximo mês, tá bom? Bom, e o que mais, né? Em relação à reoneração da folha de pagamento, né, nós tivemos também na prorrogação da medida provisória 1202, né, por mais 60 dias, essa parte ela não foi mantida. Né? Mas o que foi vislumbrado é que o próprio projeto de lei que vai tratar do PERSE traga aí uma tratativa do retorno ou, enfim, uma alteração da legislação relativa à desoneração de folha. Né? Então, é algo que a gente também vai ter que aguardar, porque ainda não está muito claro ainda que isso vai ser trazido, né? Mas já é fato que essa parte da medida provisória 1202, no ato emitido pelo Congresso Nacional, não foi mantida. Né? Então, pelo menos ao ser convertida em lei, ela não vai trazer a parte de reoneração de folha de pagamento. Tá? Falando de compensação de créditos tributários, né, que em tese seria a íntegra do nosso aulão, né, mas em função aí da importância que eu achei aí de trazer os pontos do plano de fiscalização, eu resolvi trazer em linhas gerais o que está acontecendo hoje em relação à compensação tributária e dar mais ênfase aos itens do plano. Né? Nós falamos, por ocasião da resenha, né, tanto da medida provisória como da portaria 14 de 2024, trazendo limites de compensação, né, para créditos tributários decorrentes de decisão judicial transitada em julgado. Né? Então, a portaria 14, em especial, ela trouxe, né, as classes, né, os prazos de acordo com o montante do crédito tributário decorrente de ação judicial transitada em julgado. Muito bem, o que aconteceu nos bastidores após o nosso aulão? Né? Primeiro, nós tivemos muitas empresas com liminares favoráveis à não limitação. Tá? Então, isso tem sido de forma recorrente aí as empresas conseguirem ações judiciais protetivas em relação a essa trava da compensação. E o outro fato que aconteceu recentemente, um tanto quanto curioso, é que a Receita Federal ela divulgou a solução de consulta número 14, na verdade 34, perdão, de 2024, trazendo o entendimento que, mesmo sendo crédito tributário, crédito previdenciário, melhor dizendo, em decorrência de decisão judicial transitada em julgada, seria necessário retificar as declarações.
né? Porque nós tivemos aí, tratando desse tema, nós tivemos relativamente recente a tese do século, que foi a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, né? Que aí houve efetivamente uma tratativa desse crédito tributário aí ao longo, pelo menos a partir de 2017, para quem não tinha ação judicial, e período anterior para quem tinha ação judicial. Então, quem efetivamente manteve ação judicial em relação a esse tema, quando o STF julgou constitucional, inconstitucional, a inclusão do ICMS na base de cálculo PIS e COFINS, as empresas não precisaram retificar FD contribuições do passado, né? Bastaria incluir esse crédito tributário em registros próprios da FD contribuições, elaborar a declaração de compensação e passar a compensar, né, aquele pagamento indevido, aquele crédito tributário dali em diante, né? Só que, através dessa solução de consulta, né, voltou a acender a luzinha vermelha, especificamente em relação aos créditos previdenciários, quanto à necessidade de retificação do passado, mesmo se tratando de créditos previdenciários em decorrência de ação transitada e julgada, né? E aí a principal referência, né, e talvez aí o precursor dessa interpretação, é porque o artigo 11 da Lei 2055, efetivamente, ele não traz ali qual é o tipo de crédito previdenciário, né? Se é em decorrência ou não de uma ação transitada em julgado. Fato é que, anteriormente a isso, nós já tínhamos decisões do Conselho de Recursos Administrativos Fiscais, que é o CARF, né, que é o órgão aí máximo de julgamentos, né, na instância administrativa, já tinha proferido algumas decisões favoráveis à não retificação, a não ser obrigatório que a empresa efetivamente precisasse retificar o passado, né? E aí, com esse novo entendimento da Receita, mais uma vez nós tivemos aí um entendimento contraditório. Pois não, Marcos, você quer fazer alguma pergunta? Alguém habilitou o microfone, se foi Maria, se foi o Marcos. Foi o Marcos? Ah. Bom, muito bem. Então, há decisões do CARF favoráveis à não retificação, né? Então, é importante a gente ficar, né, acompanhando aí os próximos desdobramentos também desse tema, né, para entender aí o que as empresas serão obrigadas a fazer. Bem, agora, só lembrando o seguinte, se eu hoje tenho um crédito tributário em decorrência de uma ação judicial transitada em julgado, né, continuam vigentes, né, os artigos, a partir do artigo 100 da Instituição Normativa 2055, os procedimentos de habilitação desse crédito, né? Então, preciso seguir o passo a passo que existe lá no artigo 100 da Instituição Normativa 2055. Se esse crédito tributário é em decorrência, né, da repercussão geral, como foi o caso da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, a partir de março de 2017, eu vou levantar os meus créditos e eu não preciso retificar, quer dizer, eu não preciso ter, perdão, a solicitação de habilitação desses créditos. Eu posso fazer automaticamente a minha DCOMP, todavia, de acordo com a legislação, eu preciso retificar o passado. Né? Então, é justamente isso que as decisões do CARF elas estão sendo favoráveis à não retificação do passado, que seria muito bom para a gente, né? Porque isso dá bastante trabalho. Estou na resenha, também fazendo o update aí da resenha. Dei uma caidinha aqui, peraí. Voltei. Nós falamos no aulão do mês passado, foi um aulão somente de subvenção para investimento. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de assistir, né? A gente falou da parte contábil, da contabilização da subvenção para investimento, a tratativa, né? O tratamento tributário antes e depois da Lei 14.789. O que nós tivemos aí de novo, né? Após o nosso aulão do mês passado? Uma instrução normativa trazendo a autorregularização incentivada, ou seja, as empresas que, porventura, né, se utilizaram
indevidamente da exclusão dessas subvenções para investimento no cálculo do imposto de renda da contribuição social sobre o lucro líquido, né, o artigo 30 da Lei 12.973 de 2014, trazia, né, antes da Lei 14.8789, as condições para que essa receita de subvenção, seja esta proveniente de um incentivo fiscal, seja esta proveniente de uma doação do poder público, né, que essa receita reconhecida no resultado do exercício não fosse tributada pelo IR, CS, PIS e COFINS. Então, o artigo 30 ele trazia ali algumas condições a serem atendidas. Se a empresa não observou essas condições e fez a exclusão indevida, né, a instrução normativa trouxe a possibilidade da empresa autorregularizar, né, esses débitos gerados pela exclusão indevida nas bases fiscais. Né? Então, isso foi um ponto novo. Apresentação de requerimento, né? Autorregularização agora é a palavra do momento. A todo momento a gente vai falar aqui da plano de fiscalização e a todo momento a gente vai falar de autorregularização. E nesse caso específico, período de 10 a 30 de abril, né, para débitos com período de apuração até 31/12/2022 e 10 a 31/7 para débitos com período de apuração até 31/12/2023. Né? Então, é a possibilidade aí de verificar se efetivamente essa exclusão ela se enquadra nos termos da legislação ou não. Né? Então, também foi uma alteração aí da nossa resenha bem importante. Né? Por que ela é importante? Porque as empresas que se viram nessa situação, ao refazer, né, aí retirar a exclusão lá do Elalu e do Elax, tiveram aí débitos com valores relevantes, e a instrução normativa ela traz uma redução bem considerável, né? Então, é redução de 80%, se a dívida consolidada, né, for paga em 12 parcelas. Se não for dessa forma, a empresa pode pagar 5% do valor da dívida consolidada sem redução em até 5 parcelas, e o restante em até 60 parcelas mensais sucessivas, com redução de 50%, ou em até 84 parcelas mensais sucessivas, com redução de 35% do valor remanescente do débito. Então, é uma oportunidade aí para as empresas que, porventura, acharam que era automático, não tinha condição. Eu tive ali um incentivo fiscal. Então, mesmo que eu não tivesse ali a característica de uma contraprestação, né, de um desenvolvimento, uma implantação ou qualquer outra prestação em troca desse subsídio, e aplicou indevidamente a exclusão, eu posso aí me regularizar com essa redução de até 80% do débito constituído. Ok? Muito bem, e agora para falar de fiscalização, né? Por que é importante a gente trazer essas estatísticas, né? Todos os anos, a Receita Federal do Brasil, ela divulga o plano de fiscalização, ela traz primeiro os resultados de 2023 e depois o planejamento para o ano em curso. Né? Ano passado eles atrasaram um pouquinho, eles divulgaram mais ou menos em junho. Esse ano eles voltaram, né, para o mês de abril, que normalmente é o mês que eles divulgam. Né? Então, ali eu tenho os rates, a estatística, né, de qual o tributo que é mais fiscalizado, quais são os segmentos que são mais fiscalizados. Então, quando a gente olha esse primeiro quadro aqui, né, a gente observa que do total dos bilhões, né, de crédito tributário que foi arrecadado, eu tive 15% provenientes de revisão de declarações. Né? Então, isso já traz aí um alerta para a gente que trabalha no dia a dia em relação à importância, né, do compliance e a importância da consistência do dado declarado. Geralmente, a gente se preocupa muito com a apuração, com a obrigação principal, né? Mas essa mesma preocupação na apuração do tributo eu preciso também ter no momento que eu preencho as minhas declarações. Até porque, normalmente, as declarações do SPED, elas são preenchidas por departamentos e profissionais diferentes. Só que elas se falam, né, a todo momento. Quando a gente fala de estoque, eu tenho estoque em todas elas, seja em saldos finais, seja em movimentação de estoque,
Então, eu preciso efetivamente me preocupar com a consistência desses dados, né? Então, aqui, e isso tem sido cada vez uma escala ascendente, o percentual aí da fiscalização do crédito tributário em relação à revisão das declarações. O que nós temos aqui na sequência, né? Também o ranking da atividade da empresa, né? A indústria sempre em primeiro lugar, prestador de serviço sempre em segundo lugar, o comércio sempre em terceiro lugar, né? Então, isso se mantém de forma constante. Agora, o que é curioso a gente comentar aqui? O ranking dos tributos, né? O imposto de renda e contribuição social e COFINS e contribuição previdenciária patronal, ao longo de muitos anos, vem aí do primeiro ao quarto lugar. Mas existem alguns tributos que ficaram ao longo de muitos anos despercebidos, né? Sempre lá embaixo no ranking, com percentuais bem pequenos, mas que ao longo dos anos esse percentual tem sido aí em escala ascendente. Um deles é o IPI, né? Se a gente olhar, por exemplo, o plano de fiscalização de 3 anos atrás, ele estava lá embaixo, né? E hoje ele está ocupando ali um lugar bem interessante abaixo do imposto de renda das pessoas físicas, né? Justamente por quê? Por ações de fiscalização que identificam os chamados equiparados à indústria, né? Ou seja, aquelas empresas que importam, se elas importam, elas são equiparadas, elas precisam dar saída com tributação de IPI, ou então elas têm algumas atividades voltadas para o comércio atacadista, né? E dependendo das NCMs, eu posso ter efetivamente um enquadramento no conceito de um equiparado à indústria, né? Então, isso fez com que o IPI ganhasse uma forte escala aí no ranking da tributação. Um outro tributo também que vem subindo um degrauzinho ano a ano é o IOF, né? Quando a gente fala aí, principalmente da movimentação financeira entre empresas, né? É muito comum, às vezes uma empresa empresta dinheiro para outra. Então, o mutuante, ele é o responsável pelo recolhimento do IOF devido pelo mutuário, né? E muitas vezes no balanço eu tenho ali transações de contas a pagar e a receber entre pessoas jurídicas, mas eu não tenho a figura do IOF contabilizada lá no mutuante, né? Então, são eventos que são fáceis da Receita Federal identificar, né? Seja o IPI através das notas eletrônicas, né? Notas de entradas por importação, saídas dessas mercadorias sem destaque de IPI, ou seja, sobre a ótica do IOF através do balancete lá na ECD. Bem? Muito bem. Representação para fins penais, né? Nós tivemos uma pequena queda aqui no 2022, uma nova curva ascendente em 2023. O que seria uma representação para fins penais, né? Que a gente teve aí uma representatividade de 27% do total das autuações de 2023. Quando a empresa efetivamente ela é enquadrada em ilicitude, sonegação. Então, além da multa de ofício, além de um possível enquadramento no regime de tributação do lucro arbitrado, que pode acontecer, a empresa é enquadrada, né, penalmente, né? Então, o sócio ele vai responder criminalmente em função dessa sonegação, ou o representante legal, e todos os demais ali participantes daquela licitude. E aqui a gente inclui também o contador, né? Se ele for responsável aí pelas demonstrações financeiras da empresa, e ele não se precaver através de uma carta de responsabilidade da administração, onde ele evidencie que aquele empresário é responsável, por exemplo, pela contagem do estoque. Então, se eu tive ali, né, um reconhecimento na contabilidade de um custo de mercadoria vendida maior do que deveria, isso impacta o lucro real. Só que eu não fui responsável pela contagem do estoque. Eu não fui responsável pela apuração desse custo, né? Então, aqui, cada vez mais, né, o profissional contábil ele precisa se salvaguardar através da carta de responsabilidade da administração. Bem? Muito bem, e malha fiscal, né? E aí as mais variadas formas, né? O Simples Nacional, em função da omissão de receita bruta, como é que a Receita Federal identifica isso?
quando os sócios, principalmente os sócios, participam de mais de uma PJ e não tem o controle cumulativo aí, do faturamento, né? Falta de emissão de notas fiscais também é muito comum. O falso simples, né? A empresa que efetivamente ultrapassou lá o limite, né? Em função, uma consequência da omissão da receita. Né? Tinha Caixa 2, se efetivamente emitisse nota para todas as transações realizadas, não era mais para ele estar enquadrada no Simples Nacional. A falta de inclusão dos rendimentos de aplicações financeiras, principalmente no cálculo do lucro presumido. Né? Então, esse também foi um ponto aí muito identificado nas ações de fiscalização. SF sem receita declarada, né? A gente vai falar de malha fiscal na sequência, né? Insuficiência de recolhimento de RPJ-CS através do cruzamento da DCTF com a SF, né? Insuficiência de recolhimento de IPI, como a gente comentou, né? Principalmente em relação a operações que são caracterizadas como equiparação à indústria. Os percentuais, né, em função de riscos ambientais de trabalho, né, os RATs da vida, né, que são os RATs, 1%, 2%, dependendo do grau que a empresa tem de periculosidade, né? DIRF versus DARFs, fonte não pagadora, ou seja, eu faço a retenção, mas não recolho. Né? Então, também é uma deficiência de controles no momento que eu faço ali, né, os retidos, eu vou ter que checar o que eu tenho reconhecido na contabilidade, o que eu tenho nos controles do financeiro e efetivamente o que eu recolho, né, através de DARF. Papel imune, né, enquadramento na imunidade tributária e também voltados aí para o setor agropecuário. Então, esses foram, assim, de uma forma resumida, o que foi levantado na fiscalização de 2023, né? Agora vamos ver o que nos espera até dezembro, né? Então é importante a gente já efetivamente nos antever, identificar, eu tenho um cliente que se enquadra aqui, deixa eu ver o que eu posso fazer para regularizar, né? Vou sugerir para ele entrar no programa de autorregularização, né? Esse processo aqui precisa ser melhorado, deixa eu olhar isso aqui também, né? O nosso olhar aqui é somente para a pessoa jurídica, o plano de fiscalização ele traz várias ações, não só para a pessoa jurídica, como para a pessoa física também. Mas aqui o nosso olhar é compliance tributário nas empresas. Né? O primeiro item que é trazido aí como plano de ação é o programa de conformidade fiscal, né? Que é o CONFIA, que a gente vai falar na sequência. Utilização indevida de prejuízos fiscais e bases negativas, a apropriação indevida de crédito PIS e COFINS. Né? Crédito PIS e COFINS começou a aparecer no plano de fiscalização ano passado. Até então, nós não tínhamos referência em relação ao levantamento de crédito PIS e COFINS. Né? Então, passou a ser recorrente, surgiu ano passado, continuou esse ano. CID remessas ao exterior também, né? Quando eu contrato serviços do exterior. Aqui a gente está falando um a um, a gente vai adentrar na sequência e falar um pouco mais aí desses itens, tá? Temas 881, 885 do STF, que a gente também tem um aulão aqui. No passado, quando a gente falou de demonstração financeira, a gente falou de coisa julgada, né? Como efetivamente eu explico isso nas demonstrações financeiras. Juros sobre capital próprio, em relação à nova legislação. Fruição de incentivos fiscais, né? Cada vez mais o fisco, ele efetivamente, ele traz ali regramentos para a fruição de incentivos fiscais, e se o contribuinte não segue, aí vem a autorregularização dos débitos. Essa tem sido uma prática constante, né? Nós tivemos aí a regularização incentivada para subvenção para investimento, e falaremos de outros casos também. Operações em plataformas digitais ou marketplace tem sido aí muito comum no nosso dia a dia, né? Quando você vai comprar nas lojas americanas no site, na verdade, não são produtos exclusivos das lojas americanas. As lojas americanas se transformaram
num ambiente digital onde eu tenho vários fornecedores, né? Então, eu tenho a Amazon, tenho loja americana, eu tenho Mercado Livre. Quando você compra uma mercadoria, você compra de determinado fornecedor, né? O Mercado Livre é somente um site que é um facilitador para você adquirir as suas mercadorias, né? Então, por que os marketplaces estão aí na mira do fisco? Para entender as entradas e saídas desses recursos, né? Porque, efetivamente, quando eu vou lá comprar uma mercadoria em um marketplace, eu realizo pagamento para aquela plataforma. Só que, na verdade, quem é o fornecedor é uma outra empresa. Né? Então, esse ingresso e saída de recursos financeiros, o que efetivamente é reconhecido como receita para um e para outro. Né? Então, o olhar vai ser exatamente isso. Malha fiscal digital, erros nas informações cadastrais e na classificação de receitas e a nova legislação dos preços de transferência. Bom, falando do Confia, né, ele é um programa de conformidade, onde a Receita Federal ela pretende criar um canal de comunicação com contribuintes. Né? Inicialmente, os contribuintes eleitos para o projeto Confia são os maiores contribuintes, trazendo como vantagem certificação, né, de compliance por parte da empresa, a facilidade, maior facilidade na obtenção de certidão, principalmente certidão negativa aí, ou certidão positiva com efeitos de negativa, né, com menos entraves. Né? Então, efetivamente, nós temos hoje 9 empresas incluídas no Confia, mas a ideia é que em 2024 novas empresas sejam eleitas para compor, né, esse grupo aí de conformidade. Em relação a contribuintes diferenciados, existe a intenção da análise de riscos, de conformidade, né, não só em relação à obrigação principal, como acessórias também, para todos esses segmentos aqui, né? Agricultura, automóveis, instituições financeiras, petróleo, pessoas físicas especiais, principalmente aqueles que estão lá na Delegacia de Grandes Contribuintes, setor químico, né, de fabricação aí de produtos químicos. Utilização indevida de prejuízos fiscais. Né? Isso aqui a gente sempre fala, né? Quando a gente fala principalmente em ECF. Por quê? Porque o Elalu, a parte B do Elalu e do Elax, a gente trabalha com saldos históricos. Tá? Então, se eu errar, né, o levantamento do prejuízo fiscal de um determinado exercício, eu vou carregando aquele erro para todos os anos posteriores. Né? Então, o que foi identificado? Né? Que ou algumas empresas utilizaram indevidamente aí saldos de prejuízos fiscais. Né? Então, da mesma forma que é importante eu analisar, o que eu tenho que adicionar, o que é despesa indedutível, o que é despesa dedutível, lá na parte A do LALU e do ELAX, eu também preciso me preocupar com a parte B. Né? Preciso me preocupar dos últimos 5 anos, principalmente se eu faço a compensação desses saldos aí no exercício corrente. Né? Então, conciliar saldos, né? A gente vai chegar aí na época de ECF, então é importante que a gente não esqueça dessa etapa, né? De conciliação de saldos aí de prejuízos fiscais e base negativa. Créditos indevidos de PIS e COFINS. Né? Nós tivemos uma melhora, né, no conceito de insumos, principalmente insumos para utilização na prestação de serviços, trazido aí pela IN 2121 de 2022, mas não alcançamos tudo que nós precisávamos. Né? Na verdade, o grande pleito, principalmente do segmento de prestação de serviço, é que a folha de pagamento possa ser considerado um insumo, né? Mas não temos ainda isso de forma clara na legislação. Então, quais são os tópicos? Insumos para revenda, né? Na verdade, por quê? Porque o conceito de insumos ele não pode ser utilizado para comercialização. Quando eu tenho uma empresa de comércio, quais são os créditos que eu tenho? O estoque, né? Compra e vende estoque. Né? As despesas básicas, né? Os encargos de consumo, como energia elétrica, né?
ou então o aluguel que eu pago ali no imóvel onde tenho as atividades da minha empresa e ponto. Né? Eu não tenho nem crédito sobre ativo imobilizado. Então, a cadeia de créditos do comércio ela é bem restritiva, né? E foi observado que, efetivamente, algumas empresas estavam levando conceitos de insumos para as atividades comerciais. Um outro ponto que foi levantado são créditos indevidos na subcontratação de frete. Né? Então, quando a gente fala de frete, primeiro, eu preciso ter o ônus desse frete. Né? Se eu estou falando de um comprador, é a cláusula FOB, é o comprador que paga esse frete do custo de aquisição daquele estoque, ou da. Sem problemas, sem problema. Daquele estoque ou daquele insumo. Né? E se eu estou falando de um frete cláusula CIF, eu sou um vendedor, né? Eu também preciso arcar com aquele ônus. A cláusula CIF, ela significa exatamente isso. Bom, CID remessas, né? A CID, tal qual o IPI, né, é um tributo que não é muito observado pelo fisco. Né? Então, o que seriam CID remessas? Né? A contribuição de intervenção do domínio econômico pela alíquota de 10%, devida sempre que eu tenho pagamentos ao exterior ou pela aquisição de royalties, direitos de uso, pela aquisição de serviços de assistência técnica, administrativa e semelhantes. O conceito de serviço de assistência administrativa e semelhante, ele não é detalhado na nossa legislação. Né? A lei da CID, que é a Lei 10.168/2000, não detalha o que é um serviço de assistência administrativa e semelhantes. E aí que, efetivamente, os contribuintes incorrem, né, em inconsistências, né, incorrem e efetivamente aí falta de recolhimento do tributo. Então, é importante que, se a sua empresa efetivamente ela tem ali pagamentos a não residentes, seja através de um câmbio usual fechado em banco ou em corretora, ou seja através de um câmbio fechado em cartão de crédito internacional, que a gente também tem esse vilão. Quando a gente fala de compliance internacional, né, eu preciso observar se a minha empresa ela tem pagamentos em fatura de cartão. Né? A pandemia fez muito isso com a gente. O RH adquire um treinamento no exterior, TI compra um software, adquire uma licença de software do exterior, o RH paga o LinkedIn Premium para poder fazer recrutamento de profissionais. Então, eu estou fazendo um pagamento a um não residente. Então, se ali eu tiver, né, uma prestação de serviço administrativa, eu tenho a incidência da CID a 10%. O fato de eu não ter um câmbio fechado em banco não significa que eu não tenha que pagar os tributos incidentes nas remessas. Né? Então, eu tenho aí o imposto de renda na fonte, eu posso ter a CID, eu posso ter PIS e COFINS, eu posso ter ISS. Então, é muito importante que, efetivamente, eu redefina os meus processos. O financeiro, quando receber a fatura do cartão de crédito, vai bater lá na porta do tributário. Tributário, tem uma conversão de câmbio aqui. Você pode ver para mim se eu tenho uma incidência tributária? É isso que ocorre na maioria das vezes. Né? E é isso que está trazendo aqui o levantamento de CID remessa. Porque a Receita Federal identificou que as DCTFs não traziam essa informação, né? Até o ano passado, não traziam essa informação. Então, o levantamento vai continuar a existir. Começou ano passado e vai continuar. Bem? Lembrando, né, que a própria SF, ela nos entrega. Por que ela nos entrega? Porque existem registros dentro da SF, que a gente vai tratar aí nos próximos aulões, né? Que ali eu vou declarar os pagamentos feitos ao exterior. E aí, com isso, eu vou ter, né? Se eu tenho ali a informação na SF que eu fiz pagamentos ao exterior, existe uma chance muito forte de eu ter a incidência da CID. Né? Então, é muito fácil aí através do cruzamento das declarações. Bom, contribuição social sobre o lucro líquido, né, referente aos temas 881 e 885 do STF, que é a coisa julgada, a gente falou disso no aulão, que a gente falou de DF aqui, e o que significa isso, né, esse tema, né?
Se a empresa possui uma ação judicial transitada e julgada para não recolhimento de um determinado tributo, e aí eu tenho uma decisão do STF, né? Com repercussão geral, ou seja, válida a todos os contribuintes, contrária ao meu pleito na ação judicial, automaticamente os tributos se tornam devidos. Né? Então, nós tivemos, né, ao longo de muitos anos, uma discussão em torno da constitucionalidade da contribuição social sobre o lucro líquido. Né? E aí, justamente em função disso, né, quando houve a decisão do STF, o que a Receita vai identificar? As empresas que se enquadram nessa situação e se elas fizeram a autorregularização desses débitos. Né? Nós tivemos aí um programa de autorregularização para os débitos federais e a Receita Federal vai identificar se as empresas regularizaram esses débitos ou não. Né? Não sendo regularizado, aí vão ser as empresas efetivamente aí vão ser autuadas. Juros sobre capital próprio, né? A gente falou disso na resenha, né? Quando a gente falou das alterações, nós tivemos a Lei 14.489 alterando as contas do patrimônio líquido que eu posso considerar para calcular essa remuneração do sócio e, efetivamente, essa remuneração ser considerada como uma despesa financeira dedutível na apuração do lucro real. Né? Então, só recapitulando, o JCP é uma forma de remuneração de sócio, onde eu vou remunerar o sócio através da aplicação da taxa de juros de longo prazo sobre as contas do patrimônio líquido. Né? Só que nem todas as contas elas vão compor essa base de cálculo. O que ficou definido pelo artigo 14.489? Né? Eu não posso mais considerar no cálculo do JCP a conta do PL de reserva de incentivos fiscais. Por que eu não posso mais considerar? Porque, muito em linha com o que a gente falou agora há pouco, né, sobre a subvenção para investimento, quais eram os critérios para que uma receita de subvenção não fosse tributada pelo IRCS, PIS e COFINS? Né? Primeiro, efetivamente, eu não, aquela receita reconhecida lá no meu estado, ela não poderia compor base para distribuição de lucros. Então, do momento que eu mantenho, né, e aí até o final do ano, essa receita ser reclassificada para reserva de incentivos fiscais. Do momento que eu mantinha, né, a reserva de incentivos fiscais na base de cálculo do JCP, eu estaria distribuindo lucro de uma outra forma. Né? Então, justamente por esse motivo, a Lei 14.489 ela veio trazer, né, essa exclusão, ou seja, para calcular JCP, eu não posso considerar nas contas do patrimônio líquido a reserva de incentivos fiscais. Né? Então, na carona lá da subvenção para investimento, onde o fisco vai entender se a empresa ela efetivamente deveria ter aquela exclusão de base de cálculo de IRCS ou não, né? Ela também vai trazer a análise do cálculo do novo JCP, né, da lei que entrou em vigor aí a partir desse ano. Tá? Então, é um assunto aí que se correlaciona diretamente com a subvenção para investimento. Bom, ainda na linha da fruição dos incentivos fiscais, né? Lei do Bem, Lei de Inovação Tecnológica, que é uma lei que traz incentivos fiscais para empresas que lançam novos produtos ou beneficiam produtos já existentes. Né? Então, através de um projeto junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia, a empresa ela vai se beneficiar da depreciação acelerada, de uma exclusão adicional com os gastos, né, em pesquisa e desenvolvimento desses novos produtos. Só que existe uma contraprestação, existe uma prestação de contas anual que as empresas precisam fazer para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Todo ano, até o mês de julho, via de regra, as empresas precisam fazer a submissão de um formulário ao Ministério da Ciência e Tecnologia, ali detalhando os seus projetos e informando a exclusão que foi feita nas bases de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Né? Então, qual é a meta da Receita Federal? Efetivamente, validar esse incentivo,
fazer esse intercâmbio de dados, de informações com o Ministério da Ciência e Tecnologia, né, para identificar se essa exclusão ela é válida ou não. Né? Então, vai efetivamente haver um cruzamento entre o formulário que é entregue ao Ministério da Ciência e Tecnologia e o que é declarado lá na SCF, no Elabu e Nelax, a título de exclusão, né, das bases fiscais. Ok? Muito bem. Subvenção, né? O que a fiscalização de 2024 vai fazer? A gente falou agora há pouco, né, da autorregularização incentivada, né? Então, eu antecipei, né? A fiscalização vai entender se a empresa tinha direito a essa exclusão até 2023 e se ela não tinha, se ela ingressou aí no programa de autorregularização dos débitos porventura devidos. Bem? Então, isso que vai ser feito aí pela fiscalização. PERSE, né? A identificação dos requisitos para a fruição do incentivo. A gente falou do PERSE na resenha, né? Nós tivemos aí 2 portarias classificando as atividades que fazem jus ao benefício. Então, a última portaria, ela restringiu essas atividades. Então, a ideia é identificar se efetivamente o KNAI, lá do CNPJ, daquela determinada pessoa jurídica, está classificado ou não na listagem, né, das atividades beneficiadas. Tá? Então, é bom dar uma revisada, né, para que isso não aconteça. Marketplaces, né? Efetivamente, o trânsito aí dos recursos financeiros, como eu já antecipei, e o que efetivamente é receita do marketplace, o que é repassado para terceiros e o que é receita efetiva do marketplace. Toda atividade de intermediação, ela se depara com isso, né? Por vezes, a minha receita é uma taxa de administração, é uma comissão que eu recebo sobre aquelas vendas, né? E não a totalidade dos ingressos que eu tenho aí nas minhas contas bancárias, né? Então, efetivamente, isso aí que vai ser visto. Bem? Bom, tributação de RPJ e CS sob a tese do século. A gente acabou de falar disso, né? Quando a gente tratou lá da compensação dos créditos tributários. Muitas empresas, né, se utilizaram, tanto as que já tinham ação transitada e julgada, que aí tiveram direito a buscar o levantamento desses créditos 5 anos, que antecedesse a data da entrada do ingresso da ação judicial, e para as empresas que não tinham a ação judicial, puderam, aí, a partir de 15 de março de 2017, fazer o levantamento do valor, né, do PIS e COFINS pago a maior, né, já que incluiu o ICMS destacado das notas na base de cálculo das contribuições. Só que isso trouxe outros desdobramentos, porque do momento que eu levantei esse débito tributário, para as empresas do lucro real, né, que efetivamente o resultado tributável é o resultado apurado na contabilidade, né, as contribuições incidentes sobre a receita, elas são contas redutoras do resultado. Então, tem lá a receita, aí eu tenho PIS sobre vendas, COFINS sobre vendas. Do momento que esse PIS e essa COFINS foram calculadas a maior, naqueles períodos de apuração passados, eu tive também a apuração do IRCS sobre uma base menor. Por quê? Porque eu usei a conta redutora da receita com um valor maior do que eu deveria. Né? Então, no momento que eu cheguei à conclusão que eu tinha um direito creditório sobre esse PIS calculado a maior sobre o ICMS destacado na nota, eu também deveria pensar no seguinte: poxa, eu paguei PIS e COFINS a maior, mas também, em compensação, esse valor pago a maior, ele foi deduzido indevidamente da apuração do lucro real. Para eu recompor isso, no momento que eu reconheço o montante do crédito tributário, eu teria que oferecer a tributação de IRCS. Né? Na data do trânsito em julgado, do momento que a ação judicial trouxesse, né, o valor a ser restituído, ou se a ação judicial não trouxesse
o valor a ser restituído, oferecer a tributação de IRCS no momento da declaração de compensação. Isso que foi definido aí pela solução de consulta 183 de 2021, que a gente também falou lá na resenha tributária, no vídeo da resenha tributária. Então, a fiscalização de 2024, né, não existe almoço grátis, gente. Quando a Receita Federal permite uma coisa, a gente precisa fazer com muita exatidão. Se a gente não fizer com muita exatidão, né, atendendo todas as condições, a conta chega um dia. Né? É o que vai acontecer agora. Né? Se as empresas fizerem esse levantamento de crédito, primeiro, o levantamento precisa estar correto. Esse é o primeiro ponto. Né? Eu cheguei a ter aí algumas empresas com solicitação, pedidos de habilitação de créditos, que a fiscalização, no e-processo, pediu um monte de comprovação. A planilha de levantamento, para ver se o cálculo foi feito corretamente. Os últimos pedidos de habilitação de crédito, para quem tinha ação judicial transitada e julgado, não foram fáceis, porque a fiscalização já fez ali uma auditoria. Agora, para as empresas que não tinham ação judicial e fizeram isso automaticamente, retificaram as FDs de março de 2017, na verdade, nem de março de 2017, que a gente tem o prazo prescricional, né, a ser obedecido, mas que retificaram o passado da FD Contribuições, retificaram o DCTF, agora certamente vão ter aí uma ação de malha. Primeiro, para identificar se o saldo desses créditos foi apurado corretamente. Segundo, se esse crédito tributário foi oferecido à tributação do imposto de renda e da contribuição social. E na carona, certamente teremos aí nos próximos meses uma nova instrução normativa tratando da autorregularização para quem não ofereceu esse saldo aí do crédito tributário, a tributação de imposto de renda e contribuição social. Né? Então, esse é um ponto aí bem sensível, né, para as empresas que, porventura, fizeram o reconhecimento, né, desse indébito tributário, para identificar a exatidão desse levantamento e também como isso impactou na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. Ok? Simplificação de obrigações acessórias, né? Então, a gente ficou muito triste, choramos muito, porque a DIF vai existir ainda para 2025, mas nessa simplificação, plano de fiscalização, né, tem a intenção de descontinuar definitivamente a DIF. Então, 2025, aí, até que se diga o contrário, será o último ano. Né, trazendo informações captadas pelo E-Social, pela FD Renif, né, e também substituir a Decred, né, trazendo dados para a E-Financeira em relação às instituições financeiras. Vamos aguardar aí para a gente poder comemorar. Não vamos comemorar por antecedência, né? Porque nós comemoramos achando que era o último ano da DIF, logo depois veio aí a prorrogação. Pois não, Maria? Em relação àquele crédito da tese do século, que tem que ser Sim, oferecido à tributação. Então, sim. isso eu tenho que levar para qualquer crédito extemporâneo que eu apurar. Porque, de Na qualquer forma, verdade, também. porque no caso específico do PIS e COFINS, ele lá no passado, se você foi lucro presumido, isso não impactou para você. Por quê? Porque quando você Uhum, calcula o lucro presumido, você pega a receita cheia, só ali exclui os desfazimentos, devoluções, etc. Né? Agora, certo. para o lucro real, quando você vai lá para o balancete, você tem a receita e os tributos incidentes sobre venda diminuindo. Se esse PIS e Uhum, COFINS do passado foi inflado pelo ICMS indevidamente, e agora você quer reivindicar, né, esse pagamento maior, você automaticamente tem que recompor as bases de RCS também. Né? Então, tá. você tem que pegar esse montante do indébito, reconhecer um ativo fiscal, né, e em contrapartida aí, de uma receita que vai compor a sua base de cálculo de RCS. Né? Uhum, Então, isso aí ao longo, né, assim que a tese do século ela foi aprovada lá em 2021, vieram as dúvidas, né? Em que momento eu reconheço esse ativo contingente?
foi a discussão da Academia Contábil, né? Em que momento eu ofereço isso à tributação do imposto de renda? Vai ser lá no trânsito de julgado da ação, se eu tenho ação judicial, vai ser no momento que eu habilito crédito, vai ser na DICOMP. Então, quem não tem ação judicial, é no momento da DICOMP que eu tenho que oferecer. Quem tem ação judicial, do momento que a ação judicial tenha os valores, que a maioria não tem, né? Vai ser lá no trânsito de julgado da ação. Se não tiver os valores a serem compensados ou restituídos, é no momento da declaração de compensação que eu preciso oferecer as bases de IRCS. Né? Então, tá? Agora, quando a gente falou lá na resenha, que aí, se vocês não assistiram o aulão da resenha, podem assistir lá no YouTube. Um fato curioso é que a Receita Federal, ano passado, ela divulgou uma solução de consulta em relação à atualização desse indébito, né? Porque também foi uma outra discussão. A atualização da Selic, que gera receita financeira, ela é tributada ou não pelo Imposto de Renda e Contribuição Social. Então, nós tivemos uma solução de consulta determinando que essa atualização financeira não é tributada. A gente trouxe isso lá na resenha que a gente fez, né, em janeiro. Tá bom? Ok? Obrigada. Fechou? Ok. Tá bom. Fechou. Então, vamos voltar aqui. Bom, malha fiscal digital. Isso tem sido muito recorrente, tá? Olha, DCTF e DICOMP são duas declarações que eu preciso ter aquela certificação, né? Elaborado, revisado, conferido. Né? Porque são declarações que trazem dívida ativa para mim. Né? Do momento que eu tenho um débito declarado e não pago, eu tenho uma dívida ativa pela DCTF. E do momento que eu tenho uma compensação não comprovada ou com divergência, isso também vai gerar uma dívida ativa para mim. Né? Então, tantos cruzamentos, né, com o DCTF ou o DCTF Web, a partir da vigência, com os SPEDs, de uma forma geral, podem trazer a inconsistência e levantamento aí de débitos fiscais para a empresa e créditos fiscais para o fisco. Né? Então, se eu apuro o imposto de renda lá na SF, a gente vai chegar nesse momento agora, né, para fazer a SF aí de julho. Aí eu tenho lá a apuração do IRCS a pagar. Eu preciso identificar se a minha DCTF está conciliando com esses saldos. Eu retifiquei a minha apuração, então também não posso esquecer de retificar a DCTF. Né? Então, a SF, eu costumo dizer que ela é a última declaração a ser entregue, ela é que lacra o ano calendário. E é a última chance que eu tenho de conciliar todas as declarações. Né? Porque eu tenho ali dentro dela a estrutura contábil. Ali traz todos os tributos que são contabilizados. Né? E a apuração específica do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, é o momento de eu conciliar a DCTF. Eu deveria já ter isso no meu processo mensal em relação ao PIS/COFINS, né, em relação ao IPI, declarado lá na FD, na ICMS-PI, né, e a SF em relação ao imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Então, através desses cruzamentos, e aí quando a gente fala de IPI, a gente tem mais um agravante, que é o cruzamento com as notas fiscais eletrônicas. Né? Nós tivemos casos de empresas que aquele software que extrai a XML para trazer para dentro dos RPs, né? Para você não ter que ficar digitando nota, por vezes ele falha. Aí esquece de importar uma nota, e essa nota tem IPI. Então, no cruzamento das notas fiscais eletrônicas com a FD e ICMS-PI, a Receita Federal identifica que alguma nota não entrou ali na apuração. O ICMS fica lá com a Cefaz, né? Mas o IPI é da Receita Federal. E, de igual forma, também faz cruzamento entre DCTF e FD, ICMS-PI, para identificar se aquele débito foi declarado na DCTF ou não. Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado. Quando a gente elabora a declaração, a gente não pode pensar de forma individualizada. Quem faz a DCTF é o meu coleguinha lá da contabilidade. Eu só faço FD, ICMS e PI. Né? Quem faz FD contribuições é o fiscal, quem faz DCTF é o contábil. Às vezes a estrutura das empresas muda muito, né? Às vezes é tudo no fiscal,
às vezes é dividido entre contabilidade fiscal. Quanto mais o processo for dividido, mais cuidado eu preciso ter, né? Porque eu não tenho todos os dados ali comigo. Então, eu preciso efetivamente fazer a conciliação dos dados declarados, tá? Porque aqui é levantamento mesmo de falta de recolhimento de tributo. Isso leva lá para a representação para fins penais, que a gente acabou de falar. É sonegação, é mais gravoso, né? Então, a gente precisa ter bastante atenção, né? E criar um mecanismo de conferência. Eu sei que a nossa vida é dinâmica, é corrida, o muro está chegando, estou fazendo fechamento, estou fazendo tudo ao mesmo tempo, mas em algum momento eu preciso criar um programa de compliance, um programa de conferência, para pelo menos fazer a base de testes em alguns meses, se eu vejo que tem alguma coisa ali que não está legal, tá? Bom, vamos lá. Omissão de receitas. E aí a gente antecipou, principalmente com foco em Simples Nacional, né? Empresas que trabalham com Caixa 2, empresas que efetivamente aí não emitem nota fiscal para todas as transações que são realizadas, né? Então, isso vem de longa data, né? Não é mais uma verdade absoluta. Às vezes eu ouvi assim de alguns alunos: eu não gosto de trabalhar com lucro real, porque lucro real é muito fiscalizado. Isso não é mais uma verdade, né? A fiscalização da Receita, ela mantém fiscalização especializada para todo e qualquer tamanho, né? Então, vou ter a fiscalização especializada em Simples Nacional, eu vou ter a fiscalização especializada em lucro presumido, eu vou ter a dos grandes contribuintes, eu vou atingir ali vários públicos, dependendo do tributo, né? Ou segmentos de atividade. Então, não tem mais isso. Simples Nacional também é fiscalizado. Eu preciso ter o mesmo cuidado para identificar potenciais riscos dos meus clientes. Poxa, eu tenho um passivo ali que é um empréstimo do sócio. Poxa, será que esse empréstimo do sócio é para cobrir caixa porque ele está fazendo caixa 2? Então, nós, como contadores, para que não sejamos também qualificados ali na representação para fins penais, na leitura dos eventos que são reconhecidos na contabilidade, eu preciso tentar ali entender e tirar um retrato se o meu cliente está sonegando. E se ele estiver fazendo isso, eu preciso efetivamente conversar com ele. E dependendo do risco, não vale a pena colocar o seu CRC no balanço. Tá? Então, isso é um ponto aí. Cada vez mais, a gente tem casos de contadores que perdem a habilitação através de ato declaratório executivo da Receita Federal do Brasil, é declarado inapto da sua profissão, porque se envolve em ilícitos tributários. Tá? Então, não é mais o representante legal somente que está lá no CNPJ que vai ser ali, né, penalizado. Né? Quem assina o balanço, dependendo, se ele não tiver uma defesa, se ele pode interpor recurso quanto ao ato declaratório executivo, mas ele precisa ter uma comprovação. Olha, eu fiz aqui uma carta de responsabilidade da administração e o administrador assinou como responsável em relação a esse dado. Né? Então, a gente precisa cada vez mais nos salvaguardar. Tá? Então, desde 2021, né, em relação à malha fiscal digital, que os contribuintes recebem aqueles e-mails na caixa postal do ECAC, trazendo ali dados em relação ao de receita bruta. Né? Então, cada vez mais tem sido feito isso. Exemplo do que acontece na nossa pessoa física. Né? Se a gente abrir o e.gov, a nossa declaração está toda pronta lá. Né? Então, na pessoa jurídica, não é diferente. Né? O fisco cada vez mais vai te falar assim, ó, você tem isso aqui de receita para declarar na sua SF, né? A partir de dados, cruzamento de dados da Receita Federal do Brasil em relação aí a todos os SPECs. Né? Então, na medida que eu trouxer para dentro dessa base a nota fiscal de serviço, que por enquanto está obrigatória para o MEI, aí fechou o ciclo, porque eu já tenho todos os documentos fiscais na base da Receita Federal. Então, muito facilmente, ela vai identificar aí todos esses dados. Né? Então, mais uma vez, as empresas vão receber ou já estão recebendo
né, o e-mail lá na caixa postal do ECAC com dados relativos à ECF, tá? Para identificar, olha, é um aviso, na verdade, né? Eu considero até como um aviso amigável, né? Tá te dando chance ali. Ó, é isso aqui que eu sei de você. Você declara se você quiser, mas isso que eu sei de você. Erros cadastrais e na classificação aí de receitas, né? Então, nas informações cadastrais, CNPJ é algo muito importante, né? Eu preciso entender se o que está retratado ali no CNAE é o que o meu cliente está fazendo, né? Por vezes, a gente, principalmente os prestadores de serviços, né, os portais de nota eletrônica, eles não restringem Código Fiscal. A maioria deles não restringe. Então, se eu quiser, por exemplo, emitir uma nota fiscal de serviço de treinamento, eu posso. Aí, será que eu tenho treinamento lá no CNAE? Então, determinadas atividades podem trazer repercussão tributária, né? Pode ser que eu tenha aí uma prestação de serviço, um licenciamento de software, que no PIS e COFINS seja acumulativo, seja 365, não seja 925. Então, eu preciso ter muito cuidado com a essência sobre a forma. A Receita Federal do Brasil cada vez mais tem adotado esse conceito contábil, a essência sobre a forma. O que efetivamente o meu cliente está exercendo de atividade? Ele faz uma montagem, ele é um prestador de serviço que faz montagem de equipamentos. Só que ao invés de ele receber os equipamentos da Márcia, que é uma usuária final, para ele fazer a montagem, ele resolveu comprar peças e fazer a montagem desse equipamento para vender. Então, ele é um industrial. Então, o KNAI dele não seria de prestação de serviço. Então, ele deveria pagar IPI. Então, eu preciso entender bem aí o que o meu cliente, principalmente quando eu sou um terceirizado, o que o meu cliente efetivamente exerce de atividade e o que ele reflete nos documentos fiscais que são emitidos, né? Então, ao longo dos anos, né, o olhar da omissão de receita, a classificação de receita tem sido muito voltado para as empresas do Simples Nacional, principalmente porque as empresas do Simples Nacional, que estão ali classificadas, enquadradas indevidamente, elas têm um motivador, que é não recolher a contribuição previdenciária patronal, dependendo do anexo que ela se enquadre, né? Então, a desconstrução do Faldo Simples justamente tem esse olhar também, né, para o recolhimento da contribuição previdenciária. Bem? Bom, e aqui, né, em relação à tributação internacional, né, a gente falou agora há pouco sobre a questão da CID-remessas, da insuficiência do recolhimento da CID-remessas, né? O compliance internacional é algo que tem tido força, né? Às vezes a gente fala assim, mas o meu cliente ele não importa e não exporta nada, né? Mas eu tenho pagamento de um LinkedIn Premium lá para a Irlanda, lá na minha fatura de cartão de crédito, né? Hoje é muito comum várias contratações de serviços e direitos ser através de cartão de crédito. Estou pagando um não residente. E aí eu preciso entender quem é que está lá do outro lado. É a Irlanda. A Irlanda é um paraíso fiscal. Se ela é um paraíso fiscal, eu preciso provar para o fisco que o preço que eu paguei para a Irlanda, mesmo ela tendo uma tributação interna menor, né, do que o normalmente cobrado de imposto de renda nos países do mundo, é uma transação em condições de mercado. Então, é isso que se chama preço de transferência, né? Quando eu tenho transações internacionais com empresas de um mesmo grupo. E aí, minha empresa brasileira faz parte de um grupo multinacional, ou ainda que ela não faça parte de um grupo multinacional, ela tem essas transações individualizadas aí com chamados países com tributação favorecida ou regimes fiscais privilegiados. Quando isso acontece, eu preciso efetivamente provar para a Receita Federal que esse preço é um preço totalmente livre de simulação para que eu tenha uma redução
do pagamento de imposto de renda e contribuição social no Brasil. Por exemplo, estou importando da empresa do grupo. Então a empresa do grupo vai me cobrar mais para que eu tenha um custo maior no Brasil para eu reduzir IRCS, lá quando eu fizer a apuração pelo lucro real. Ou então, se eu tenho uma exportação, eu vou cobrar menos do que eu deveria, e com isso eu tenho uma insuficiência de receita aqui no Brasil, né? Então, nós tivemos agora para 2024, né, uma nova legislação de preços de transferência, trazida pela Lei 14.596 de 2023, pela IN 2161, né, de 2023, que a gente falou também na resenha tributária. Inclusive, nós falamos, né, na ocasião, que as empresas tiveram a opção de adotar antecipadamente essa legislação em 2023, na tentativa, né, de ter aí um ajuste de preço de transferência menor, né, porque trazendo aquele exemplo, né, em que eu superfaturo a minha importação, pago mais do que eu deveria, essa diferença entre o valor que eu pago maior e o que deveria ser aceito pelo fisco, eu preciso adicionar na apuração do lucro real, né? E se for a insuficiência de receita na exportação, essa diferença entre a receita que eu deveria reconhecer e a que eu reconheci deve ser adicionada tanto na base de cálculo do lucro real, como na base de cálculo do lucro presumido. Como é que eu faço isso? Através dos métodos que a legislação me impõe, né? Então, quais foram os temores das empresas que fizeram a adoção antecipada da nova legislação em 2023? Poxa, será que eu vou ficar lá na luz vermelha? Será que eu vou ficar no radar porque eu fiz a adoção antecipada? Muito bem, o plano de fiscalização de 2024 não trouxe isso, né? Em relação a preço de transferência, as duas referências que foram feitas no plano, primeiro, foi em relação às commodities, né? As empresas que transacionam aí petróleo, açúcar, algodão, né? Criar um controle, um manual do registro de transações com commodities, já que essas empresas hoje têm uma nova obrigação acessória, né, de efetivamente todo mês reportarem as transações realizadas com commodities através da Receita Federal do Brasil, através do ECAC. Então, o plano de fiscalização referenciou a criação de um manual e também trouxe, né, a criação, né, referenciou a criação dos novos registros da ESF. Então, quando vocês abrirem a ESF desse ano, vocês têm duas marcações, na verdade, uma marcação nova. Você vai ter que dizer se você fez a opção antecipada pelas regras de preço de transferência da Lei 14.596. Se você disser sim, automaticamente o PVA, né, ele vai ali trazer os novos registros que você vai precisar preencher. Se você não fez a adoção antecipada, e aí você vai precisar adotar essas novas regras a partir de 2024, você vai preencher sua ECF com a metodologia vigente até 2023, né? Mas, por enquanto, né, não tivemos ainda, no plano de fiscalização desse ano, nenhuma referência quanto à fiscalização, ações de fiscalização, em virtude, né, da nova legislação ainda, né? Acredito que muito em função da necessidade da Receita Federal aí, né, está também aprendendo, né? A Receita Federal está, como todos os contribuintes, aprendendo essa nova legislação. Bom, muito bem, Sara chegou por último, né? A gente falou de alguns pontos aqui, como de praxe, né? Eu vou disponibilizar o material lá no grupo, né? Para os colegas que não puderam participar do aulão, podem assistir lá no YouTube. Só que aqui, para vocês, né, que prestigiaram na aula ao vivo, né? A gente está concedendo aqui um cupom, que é o cupom aulão 10, vou botar aqui no chat, cupom aulão 10, no curso que a gente vai começar semana que vem, dias 16 e 18,
para tratar de preço de transferência, né? Então, se a sua empresa ela possui aí essas transações através de cartão de crédito internacional, se ela tem transações com outras empresas do mesmo grupo. É importante aí a atualização, é uma legislação bem robusta. A gente aprende, na verdade, assim, todos que estão iniciando no tema têm condições de acompanhar o curso, porque às vezes a preocupação do aluno, mas eu não conheci esse tema. Será que eu consigo acompanhar? Consegue acompanhar, porque a gente nivela a turma, tanto para os iniciantes como para os militantes, e esse cupom te dá aí 10% de desconto na inscrição que você quiser fazer aí no curso, no link que eu coloquei aqui. Bom, no mais, né? Acredito que todos aqui presentes já façam parte do nosso grupo do WhatsApp. As nossas redes sociais, seja LinkedIn, seja Facebook, seja Instagram, né? Todas semanalmente a gente divulga as novidades, traz algumas novidades de legislação, né? Também divulga os nossos novos cursos, né? Na verdade, o TaxLearn ele iniciou, né, na pandemia com o objetivo aí de trazer um ambiente de aulas gravadas, né? Mas aos poucos os alunos foram me pedindo, quando o mundo voltou a ser mundo, né? Todo mundo voltou para o presencial. Alguns alunos me pediram o curso ao vivo, porque também não gostavam, e outros presenciais, né? Porque não gostavam muito da aula gravada, mas a gente tem, tanto no site do TaxLearn, os cursos em videoaulas, né? Como especificamente esse de preço de transferência, devido à demanda atual, eu tenho feito aí no Simpla, no online ao vivo, né? Então, terei muito prazer, caso vocês aí tenham essa necessidade e esse interesse aí de participar no nosso curso. No mais, agradeço a participação de vocês, né, por ter prestigiado aí a nossa aula ao vivo, e espero encontrá-los aí nos nossos próximos aulões, tá? Fica aí, podem sugerir temas, né, acessar o nosso canal lá e sugerir temas para os próximos aulões. E abro agora, caso vocês queiram tirar mais alguma dúvida, tá bem? Bom, muito obrigada, e foi bem enriquecedor. E esse Obrigada, tema Maria. de preços de transferência eu também gosto. Eu já trabalhei uma vez, aí agora eu saí um pouco, mas acaba refletindo no nosso dia a dia, né? Sim, sim, Porque a gente sempre tem uma perna no contábil, quem é do fiscal, né? exatamente, exatamente. Porque se de repente lá no contábil tiver, vai precisar de dados aí do seu departamento, né? Acaba sendo, Uhum, fico muito concentrado aí no fiscal. Ok, pessoal? exatamente. Muito obrigada. Então tá, muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite, tchau.